lição da Escola Sabatina. Vamos fazer a análise da lição desta semana, a lição número 2, que tem como título a lição de história de Moisés. E o verso áureo encontra-se em 1 de Coríntios capítulo 10, versos 3 e 4, que dizem assim: Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os guia, e a pedra era Cristo. Suponhamos que tens que fazer uma análise da trajetória da sua vida. Quais lições tu poderias extrair? Ou quais lições nós outros poderíamos extrair? Com certeza, a história de vida de qualquer um traz consigo lindas lições nas quais nós fazemos bem a atentar. O livro de Deuteronômio é o relato de Moisés, dirigido ao povo de Israel quando saía do Egito para Canaã. Nela nós encontramos detalhes sobre o trajeto do povo de Israel, onde Moisés relata todos os desafios que o povo enfrentou, relata todas as batalhas vencidas ao lado de Deus, relata também a rebeldia do povo de Israel e o castigo que eles sofreram por causa da sua rebeldia. Por que Moisés decidiu dar essa lição de história para este povo? É que eles estavam prestes a entrar na nova terra ou na terra prometida, a terra que Deus havia prometido a eles. E Moisés achou necessário para que eles aprendessem a lição da história, de modo a não cometerem os mesmos erros. Uma situação similar à nossa, pois nós vivemos no tempo em que estamos prestes a entrar na Canaã Celestial, segundo a promessa do nosso Deus. E fazemos bem a aprender com a história, por isso nós vamos aprender durante esse trimestre sobre a história deste povo no livro de Deuteronômios. A lição de domingo desta semana tem como título o Ministério de Moisés. Nós vemos aqui o caráter deste homem. Esta lição nos traz ou nos faz entender o caráter deste homem. Moisés era um homem humilde, Moisés era um homem corajoso, e Deus o chamou para que tirasse o povo de Israel do Egito em direção a Canaã. Nós vemos que num dos episódios este homem intercedeu pelo povo. O povo andava rebelde e Deus tentava destruir esse povo por causa da sua rebeldia. Mas Moisés intercedeu por esse povo a ponto de entregar a sua vida, assim como fez o nosso Senhor Jesus Cristo. Pois quando a raça humana pecou, o seu destino era a morte, pois o salário do pecado é a morte. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo deixou o seu trono lá no céu, a fim de vir aqui na terra e morrer pelos nossos pecados, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A lição de segunda-feira tem como título Profecia Cumprida. Este povo rebelde recebeu como castigo 40 anos. Durante a trajetória que eles iriam levar do Egito para Canaã, deveriam levar 40 anos. Uma trajetória que, na verdade, seria curta se eles obedecessem aos mandamentos de Deus. Mas nós encontramos nessa lição o cumprimento da promessa de Deus. Por causa da sua rebeldia, Deus os castigou com 40 anos de jornada. E exatamente o livro de Deuteronômio foi escrito mencionando este período, no 40º ano, indicando mais uma vez o cumprimento da promessa de Deus. E nós podemos ver os relatos bíblicos, várias profecias em que foram cumpridas com exatidão segundo a promessa de Deus. Uma delas nós podemos encontrar no livro de Daniel capítulo 7, também podemos encontrar no Apocalipse 12, 6, e podemos também aprender com o relato da história, do relato da profecia das 2.300 tardes e manhãs, na qual diz: após as 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado, e nós aprendemos com os estudos passados que este período cumpriu-se em 1844, quando o nosso Senhor Jesus Cristo saiu do lugar santo para o lugar santíssimo. A lição de terça-feira tem como título 1000 vezes mais numeroso. Nós vemos aqui nessa lição dois episódios. O primeiro, quando Moisés pediu a Deus para que pudesse abençoar ainda mais esse povo, para que esse povo se multiplicasse ainda mais, e esse povo seria mais numeroso, de acordo com aquilo que o Senhor havia prometido. Na verdade, Deus já havia abençoado esse povo, já era muito numeroso. E Moisés lembra a esse povo, durante a sua trajetória, o processo de organização, porque o povo ia aumentando, precisava de organização. Sem organização, com certeza, esse povo seria entregado ao caos. Nós vemos nessa lição de terça-feira a importância da organização. A nossa igreja, que é a Igreja Adventista, é uma igreja organizada, tem uma estrutura organizada que nós fazemos bem em conhecê-las. Eu aconselho a si para que possas investigar, possas ler e poder perceber como é que a nossa igreja está organizada. Às vezes nós como membros tentamos fazer coisas que acabam desorganizando a nossa igreja e isso cria um caos. E hoje nós vemos algumas igrejas enfraquecidas, igrejas mortas na fé. Eu vou ler aqui esse trecho do autor que diz assim: a igreja no presente, assim como daquela época, precisa ser um corpo unificado, com pessoas desempenhando vários papéis segundo os seus dons. Apesar dos protestos de algumas pessoas contra a religião organizada,
prefeririam uma religião desorganizada, a Bíblia, em especial no Novo Testamento, não reconhece outro tipo de igreja além da igreja organizada. Portanto, a igreja precisa ser organizada, desde a igreja local até a igreja mundial. Na verdade, já está organizada. Quem desorganiza a igreja somos nós, os membros, pois a organização é a chave para o sucesso. Deus é o primeiro a estabelecer a organização. Se nós formos a ver, a estrutura do céu também está organizada. A estrutura daqui da terra também está organizada e Deus sempre foi assim. Deus sempre colocou ordem. Deus é um Deus de ordem. Portanto, precisamos ser uma igreja organizada, precisamos ser membros organizados, precisamos ser indivíduos organizados. A lição de quarta-feira tem como título Cades Barnea. Aqui, nesse relato, nós vemos o povo de Deus quando estava prestes a entrar em Canaã, e Deus havia os concedido essa autorização para possuir a terra. Mas por causa da falta de confiança neles, eles fizeram seus próprios planos e decidiram enviar espias para ir primeiro visitar. Eles decidiram fazer isso porque eles não tinham aquela plena confiança em Deus. Por isso que eles decidiram enviar espias. Mas Deus mesmo assim concordou. Quando os espias voltaram depois de 40 dias, eles trouxeram os relatos. Trouxeram os relatos bons, dizendo que a terra de fato era uma terra muito boa. E eles poderiam viver à vontade nesta terra. Mas também trouxeram consigo uma notícia ruim. Que naquela terra que eles iriam possuir, lá tinha dono. E haviam gigantes, homens poderosos. E assim o povo ficou temerário. E o povo ficou dividido. Um pequeno grupo ainda, confiando em Deus, dizia: nós podemos entrar porque Deus é conosco. Mas a maioria estava temeroso e isso enfureceu a Deus, a ponto de Deus tentar destruir esse povo, porque eles não confiavam em Deus, eles não estavam aptos a confiar em Deus, estavam aptos a confiar em si próprios. Às vezes, quando nós estamos diante de situações difíceis, situações monstruosas, nós deixamos de confiar em Deus e pensamos em confiar nos nossos próprios planos. Às vezes nós, quando estamos diante de um julgamento, mexemos nos nossos bolsos, deixamos de confiar em Deus, mexemos nos nossos bolsos para tentar subornar. Quais são as consequências disso? Às vezes, quando estamos à procura de emprego, nós buscamos os nossos bolsos para subornar as pessoas para termos emprego, em vez de confiar em Deus. E quando nós fazemos isso, imitamos exatamente o que o povo de Israel fez. Eles andaram com Deus, viram Deus os conduzindo dia e noite, mas mesmo assim eles não tinham confiança em Deus. E neste momento Deus tentou destruí-los. Mas mais uma vez Moisés intercedeu por este povo. Por que Moisés fez isso? Moisés recordou a Deus qual era o objetivo que Deus tirou o povo do Egito para Canaã. O povo de Israel tinha uma missão. A missão era de abençoar as outras nações. Se o povo fosse destruído naquele momento, as outras nações iriam blasfemar contra Deus. Então Moisés intercedeu a Deus e lembrou acerca do objetivo pelo qual Deus tirou esse povo de Israel. Qual é o nosso objetivo aqui na terra? Qual é o nosso objetivo como igreja hoje? Nosso objetivo é de abençoar as outras nações. Nosso objetivo é para permitir que Deus seja conhecido pelas outras nações, seja conhecido pelas outras pessoas, de modo a que eles possam se unir e se juntar a nós nessa jornada e todos nós sermos salvos. Afinal de contas, o Senhor veio para salvar toda a humanidade, não veio para salvar um grupo especial. A lição de quinta-feira tem como título a iniquidade do amorreu. Nós vemos aqui, quando Deus ordenou o povo para possuir a nova terra, Ele ordenou para que aniquilasse todas aquelas nações que estavam ali, naquela terra. Por que Deus fez isso? Será que Ele é um Deus tirano? Não. É que aquele povo era um povo que já tinha esgotado a sua taça de pecado. Eles tiveram tempo suficiente para se arrepender, mas não se arrependeram. O povo de Israel saiu do Egito para Canaã e eles ainda receberam o castigo de ficar 40 anos. Tempo suficiente para aquele povo se arrepender de todos os seus pecados e voltar para Deus. Mas eles não quiseram. Por isso que Deus ordenou a sua aniquilação total. Não porque Deus tinha uma maldade para aquele povo, mas porque aquele povo já tinha atingido a sua gota. E isso lembra a imagem daquilo que vai acontecer no final dos tempos, quando finalmente o nosso Senhor Jesus Cristo voltar e buscar aqueles que o esperam, aqueles que permaneceram no pecado finalmente serão destruídos. Hoje o Senhor tem trabalhado, hoje o Senhor tem anunciado a sua palavra, hoje o Senhor tem chamado as pessoas ao arrependimento, mas muitos infelizmente não querem se arrepender e querem permanecer nesta vida de pecado. E no final,
o juízo será o mesmo que aconteceu com esse povo e serão destruídos com fogo e enxofre. E finalmente o pecado será eliminado da face da terra. No estudo adicional diz assim: um erudito busca responder às perguntas sobre o que ocorreu a essas nações. Como Criador, Deus pode fazer o que quiser com as pessoas e estar certo. Os caminhos de Deus são misteriosos. Nunca os entenderemos completamente. Por isso não devemos nos preocupar com isso. Isaías 55, 8 e 9 pode servir de consolo. De acordo com a descrição bíblica, os cananeus eram extremamente perversos e a sua aniquilação representou o juízo divino pelos seus pecados. Sua destruição não foi nem a primeira nem a última que Deus consumou. As diferenças entre os destinos dos cananeus e os destinos da humanidade, exceto para a família de Noé, conforme descrito em Gênesis 6, 9, envolvem proporções e mediação. Deus nunca prometeu que os israelitas praticassem a política de Herem, destruição total, como uma política geral para os de fora. Deuteronômio 7.1 identifica e, portanto, delimita os povos-alvos. Os israelitas não deviam seguir essas políticas contra os arameus, adomitas, egípcios, nem qualquer outra nação. Os cananeus sofreram o destino que todos os pecadores enfrentarão, o juízo. A eliminação dos cananeus foi um passo necessário na história da salvação. Embora os cananeus fossem alvos do juízo, tiveram pelo menos 40 anos de advertência prévia. Ver a confissão de Raabe em Josué. Esta foi a nossa lição desta semana e até a próxima semana.